senhor poderia explicar por que tem uma política nacional e uma política estadual? A nossa política, a política do Estado, ela foi implantada em 2006, logo após o presidente da Fundação ter constituído uma comissão para pensar os rumos da educação especial no estado de Santa Catarina. Essa política ela foi implantada na perspectiva da educação inclusiva, né? Mas abria um precedente, uma possibilidade para que as crianças em idade escolar, crianças e adolescentes em idade escolar, que tivessem severos comprometimentos, pudessem frequentar exclusivamente instituições especializadas. A política do Ministério foi deflagrada 2 anos depois, só em 2008, e ela é chamada de Política de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, e ela não abre precedentes nenhum, ou seja, todas as crianças e adolescentes em idade escolar devem obrigatoriamente frequentar escolas comuns. Mas a gente vê muitos pais, muitas crianças hoje sendo atendidas aqui em locais especiais, como a Fundação Catarinense, que começou com esse propósito há muito tempo, né, e hoje só atende alguns casos. Bom, a Fundação ela nasce em 1968, e é onde, no momento no qual praticamente inexistiam políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Praticamente inexistiam, não existiam políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Então a Fundação, nesse contexto, ela foi desenvolvendo ações tanto de educação, quanto de saúde, quanto de assistência, como desenvolvimento de tecnologias, etc. A partir da Constituição de 88, a própria Constituição determina políticas setoriais, né? E essas políticas setoriais acabam tendo braços referentes às pessoas com deficiência. Então hoje nós temos a rede de cuidados à pessoa com deficiência no Sistema Único de Saúde, nós temos a tipificação dos serviços socioassistenciais voltados também algumas ações, alguns mecanismos voltados às pessoas com deficiência, e nós temos política de educação especial também voltado ao ensino regular e aquelas ações que são realizadas em instituições especializadas. Eu gostaria de esclarecer que a Fundação, de acordo até com a reforma administrativa do Estado de 2007, ela tem um caráter propositivo, deliberativo, ou seja, ela define e coordena a política. E as instituições conveniadas com a Fundação são os executores dessa política. Ou seja, vocês definem como deve ser aplicada essa educação especial, não é? Fazem uma política de governo, não é mais uma escola, uma instituição de ensino. Essas instituições é que se conveniam ou não com... Exatamente. Essas instituições se conveniam com o Poder Executivo através da Fundação. Nós fazemos concessão de recursos humanos a elas e elas são executoras, né? Então, uma das maiores instituições em número, né, falando quantitativamente, das instituições conveniadas são as APAES. Então, as APAES são mantenedoras de instituições especializadas, unidades de serviço que prestam esse serviço. A Fundação, como órgão gestor, ela deve fazer as articulações políticas, ela deve fazer capacitação de recursos humanos e desenvolver conhecimento, produzir conhecimento para serem aplicados nas diferentes instâncias onde as pessoas com deficiência estão inseridas, seja em instâncias de saúde, de assistência, de educação, né, ou mesmo nas instituições especializadas que acabam realizando vários serviços dessas diferentes ordens. E na área da educação, visando esse público, esse que é a criança, o adolescente, que tem o direito à educação, como é que atua a Fundação? A educação regular, né, nós somos, até por força de lei, vinculados à Secretaria Estadual de Educação. Então, a Secretaria, ela tem como propósito o ensino regular. Nesse contexto do ensino regular, as pessoas com deficiência, quase na sua totalidade, à exceção daqueles casos que eu já mencionei, que têm severos comprometimentos
mentais, que têm comprometimentos clínicos importantes, que podem, né, dependendo do desejo das suas famílias, frequentarem exclusivamente a rede regular de ensino, as instituições especializadas, desculpe, a rede regular acaba acolhendo a maioria das pessoas com deficiência, sejam elas deficientes sensoriais, físicos, mentais, etc. Então, a Fundação, em parceria com a Secretaria, ela propõe serviços, né, que nós denominamos serviços de atendimento em classe, que é a presença de um outro profissional no mesmo período de frequência do aluno na rede, como um professor intérprete ou o segundo professor de turma, e o atendimento educacional especializado, o serviço de atendimento educacional especializado, que é oferecido no contraturno para os alunos com deficiência ou com transtornos ou com altas habilidades. Isso é importante também fazer um esclarecimento, porque na maioria das vezes, e até no nosso discurso mesmo, às vezes nós só nos referimos às pessoas com deficiência, quando o Estado, ao definir a política em 2006, definiu a elegibilidade da educação especial como as pessoas com deficiência, as pessoas com os transtornos globais de desenvolvimento, hoje transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e as pessoas com altas habilidades. Os chamados superdotados. Os superdotados, exatamente. Então, o público da educação especial ele é mais abrangente que só as pessoas com deficiência. Mas, talvez por vício até de cultura, a gente acaba mais focando nas pessoas com deficiência. Então, assim, voltando à questão dos serviços no contraturno, chamado no Estado de Serviço de Atendimento Educacional Especializado, ele é uma obrigação do poder público, mas é opcional para o aluno. Certo? Então, qual é o objetivo desse serviço? Não é fazer reforço escolar, fazer atividades de aprendizagem que envolvam esse reforço. É trabalhar as especificidades daquela criança, daquele adolescente. Por exemplo, uma criança cega, ela tem necessidade de dominar Braille. Então, esse serviço vai ensinar os recursos relativos à deficiência visual para que ele possa se apropriar do conhecimento, participar socialmente. A alfabetização do Braille, né? Braille. Como ele vai aprender um sistema, que é o sistema Braille, né, que é um sistema, não é uma língua, como Sim. É diferente no caso dos surdos, que precisam se apropriar de uma língua, que no caso é a língua brasileira de sinais. Então, esse serviço é oferecido no contraturno. O Ministério da Educação, de acordo com a sua própria política, ele vem implantando esses serviços através de salas de recursos multifuncionais. Então, assim, eu não saberia te dizer quantitativamente, mas talvez a maioria dos municípios, né, e as escolas estaduais já oferecem essas salas de recursos multifuncionais, onde é ofertado o atendimento educacional especializado para essas crianças. Nós vamos mostrar uma criança que estuda aqui. A família preferiu estudar aqui. Aqui então tem um centro desses eu diria, especiais? Como eu lhe falei, uma parte da rede? Como eu lhe falei, a Fundação tem 10 centros de atendimento especializados. Todos esses centros, eles não podem fugir às competências da Fundação estabelecidas em lei. Então, se as nossas competências são definir política, fazer articulação política com outras instituições, fazer capacitação de recursos humanos e produzir conhecimento, este centro, que eu prefiro dizer, atende essa criança que você está mencionando, ela como um sujeito de pesquisa também. Certo? Ou seja, as intervenções feitas com ela servem para produzir um conhecimento para atender um número bastante grande de crianças com esse perfil que estão em outras instituições especializadas. Então, o propósito desse centro não é simplesmente atender por atender, porque você não pode produzir um conhecimento sem que você tenha os sujeitos de pesquisa ali. Essa criança especificamente, ela procurou a Fundação. Ela tinha sido encaminhada para a rede, ela foi para a rede, a família ficou insatisfeita, mesmo porque é uma criança com múltiplos comprometimentos, e ela, valendo-se dessa prerrogativa legal da nossa política, ela procurou uma instituição especializada. E no nosso caso, ela frequenta um centro de ensino-aprendizagem, o SENAP,
para que nós possamos produzir conhecimento relativo às pessoas com esse perfil. Como é que o senhor analisa, então, o atendimento à criança, ao adolescente que precisa de educação especial? Num estado hoje em que as duas políticas elas estão convivendo, porque o município aqui em Florianópolis adota o conceito, a prática, a política do MEC, Ministério, né? E a rede estadual adota a política da fundação. Como é que o senhor analisa isso? Eu penso que a gente tem conseguido coexistir de maneira bastante satisfatória. Não há nenhum conflito entre as redes, seja municipal ou estadual. Nós temos sim uma preocupação bastante grande com relação à rede privada, né? Ou seja, as escolas privadas elas resistem muito a oferecer serviços ou atender essas crianças, alegando que isso teria um custo que não é colocado nas planilhas e que ela teria que repassar esses custos. Então hoje a gente tem discutido muito com as instituições privadas sobre a obrigação delas de respeitarem os marcos legais, né, inclusive constitucionais, certo? Agora, com relação à política do Ministério e com relação à nossa política, não tem nenhum tipo de problema. Inclusive a nossa, ela é um pouco mais abrangente, porque no caso da política do Ministério, eles não atendem as crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o que nós fazemos, né? Então não tem problema nenhum, mesmo porque as escolas municipais que são regidas por essa política vão atender a todas as crianças que procurarem essa escola. Uma última pergunta agora, sim, o senhor há quanto tempo que atua nesse segmento? Eu trabalho há 20 anos nesse segmento, especificamente na Fundação Catarinense, mas tenho mais 11 anos. Processo. Como é que o senhor vê, dos 20 anos que o senhor está acompanhando de perto, atuando nisso, uma perspectiva próxima, assim, de futuro? Eu vejo com muito otimismo, né? Eu avalio que nesses 20 anos a gente nunca esteve em um momento de defesa de direitos como nós estamos hoje, né? E essa defesa dos direitos envolve necessariamente ações do poder público, né? O poder executivo tem que oferecer serviços, né, para minimizar os agravos, para desenvolver o potencial dessas pessoas, né? O direito a eles participarem em todos os espaços, sejam eles educacionais, sociais, culturais, esportivos. Então, assim, me sinto muito satisfeito por estar participando dessa história, no sentido de garantir, de lutar também na garantia dos direitos dessas pessoas. Hoje nós temos um marco que é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, realizado pela ONU em 2006, que o Brasil, como signatário, né, acatou, né, ela adota essa convenção e ela passa a ter status de emenda constitucional. E essa convenção, ela garante os direitos às pessoas com deficiência, a questão da maternidade, da sexualidade, da saúde, da habitação, do desporto, enfim, todas as áreas. Então, inclusive, me permito a falar em nome dos meus colegas que têm participado ativamente desse movimento, no sentido de que nós estamos muito honrados também de pertencer a uma instituição que valoriza as pessoas e que tem lutado para que elas possam ocupar os diferentes espaços. Obrigado por sua participação. Obrigado também pelo convite. Até mais vê-los.